Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade, graça, misericórdia e amor, abençoe a sua vida e toda a sua família. Que alegria estar aqui mais uma vez, nessa manhã desse novo dia, domingo do Senhor. Estamos começando mais uma semana e eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida e a sua casa uma semana abençoadíssima em todas as áreas. Que esta semana seja de muita alegria, paz, saúde. Que Deus abençoe você em todas as áreas, que portas se abram, que milagres aconteçam, que Deus manifeste a sua presença, o seu poder sobre a sua vida e que seja uma semana de notícias boas. Amém? Que você receba boas notícias do Senhor, que chegue em sua casa milagres, bênçãos em todas as áreas. Eu peço a Deus que o Senhor faça além daquilo que você está pedindo e esperando. Que Deus te surpreenda durante esta semana, em nome de Jesus. Amém? Que a mão de Deus permaneça sobre a sua vida e que o sangue de Jesus proteja você e a sua casa, de tal maneira que o diabo não toque em nenhum de vocês, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra, tome posse, é para você. Eu creio que a bênção de Deus já está te alcançando no nome de Jesus. Amém? E vamos começar com uma palavra de vitória. Alguém aí gosta de vitória? Você se alegra quando a vitória de Deus, a bênção, a promessa do Senhor alcança a sua vida? Eu acredito que sim. Todos nós queremos vencer na vida e Deus deseja nos abençoar. Vamos começar com uma palavra que está aqui no Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Graças a Deus por essa palavra, Salmo 18, versos 1 ao 3. Aqui na epígrafe está escrito o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Davi, ele escreveu este salmo, um cântico, uma poesia maravilhosa, um cântico de vitória, quando ele recebeu o livramento de Deus de todos os adversários que estavam ali tentando destruir a sua vida, que nunca conseguiram, porque Davi era um homem guardado por Deus, protegido pelo Senhor, assim como você. Eu creio, eu acredito que Deus tem guardado você e vai continuar protegendo a sua vida dos males deste mundo, das armadilhas dos inimigos, em nome de Jesus. Amém? Deus é tudo o que você precisa. Amém? Deus é tudo o que nós precisamos e eu quero aqui compartilhar com vocês algumas coisas que estão aqui nesses 3 versos. Eu começo declarando novamente para você o que está aqui no Salmo, no verso 1, Salmo 18, verso 1, Davi diz, Deus é a nossa força. Davi começa declarando seu amor ao Senhor e reconhecendo que sua força não vinha de si mesmo. Apesar de ser um homem vitorioso em batalhas, a força dele vinha de Deus e ele declara isso. Irmãos, em muitos momentos da vida, nos sentimos cansados diante das batalhas, das lutas, das investidas do inimigo. Nos encontramos sobrecarregados e sem forças para continuar. Porém,
A força que Deus oferece é maior do que qualquer problema, qualquer oposição ou adversário espiritual. Quando nossas forças acabam, Deus continua sendo poderoso para nos sustentar. Graças a Deus por isso. Quem depende da própria força pode desistir no caminho, mas quem depende da força do Senhor continua avançando apesar dos obstáculos, dos desafios, das lutas que tem pela frente. Deus é a nossa força. Deus é quem nos sustenta diante das batalhas. Deus é quem nos leva em direção à vitória todos os dias. Por isso, meu irmão, eu não sei que tipo de luta você está enfrentando, que tipo de adversário está tentando paralisar você, que tipo de tribulação, adversidade, tempestade, crise você está envolvido aí, quais são os teus desafios. Mas eu sei de uma coisa, Deus é a tua força. Aleluia. Deus vai fortalecer você. Ele já está fortalecendo através dessa palavra. E no Senhor, a vitória vai te alcançar. Creia nisso. No Senhor, a vitória de Deus vai te alcançar. Aqui no verso 2, eu quero destacar 3 palavras que ele usa. E ele diz aqui no verso 2, Deus é o seu alicerce. Então aqui eu posso declarar, Deus é o nosso alicerce, a nossa estrutura. Davi chama Deus de sua rocha. A rocha fala de firmeza, de estabilidade e segurança. Nossa vida é semelhante a uma casa que enfrenta ventos e tempestades. Lembra de Mateus capítulo 24? Aliás, capítulo 7, 24 a 27, falando sobre a rocha. Lá em Mateus 7, 24 a 27, né, que a casa enfrenta tempestade, ventos, chuvas, e uma casa está na rocha, outra casa está na areia. Eu estou só parafraseando o texto. A que está na areia vai cair, grande vai ser a sua ruína, mas a que está na rocha permanece em pé. E essa rocha é a palavra, essa rocha é Cristo, essa rocha é o Senhor, que nos mantém firmes, mesmo diante das tempestades da vida. O que determina se essa casa, se a sua vida permanecerá em pé, não é a sua religiosidade, a sua aparência exterior, mas a profundidade do seu alicerce. Comparado a uma casa, não é a beleza externa, não é o acabamento, né? Comparando a nossa vida com uma casa, não são os móveis, não é a cor, a altura da casa, mas o alicerce. Uma vez que você tem a sua vida alicerçada nessa rocha, Cristo, você vai enfrentar as piores tempestades e vai vencer todas elas para a glória de Deus. Muitas pessoas investem apenas naquilo que é visível, mas negligenciam a vida espiritual, que é o mais importante, que é essencial para vencermos as tribulações, as tempestades da vida. Quando Deus é o fundamento da nossa vida, podemos enfrentar crises, perdas e desafios sem sermos destruídos, vencidos pelas tempestades, porque estamos firmados em algo que não pode ser abalado. Aleluia! Esse é o nosso Deus, a rocha é Cristo, é a palavra, é Deus que nos sustenta. A segunda palavra que ele usa aqui, no verso 2, Deus é o nosso libertador. Davi reconhece que Deus era quem o livrava dos perigos que surgiam em seu caminho. O Senhor continua sendo o libertador do seu povo, aquele que guarda a nossa vida dos perigos do dia a dia. Ele pode nos libertar do medo, ele pode nos libertar da culpa, da ansiedade, ele pode nos libertar do pecado e de tantas situações que parecem sem solução. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas há batalhas que só Deus pode vencer. E eu sei que todas as batalhas só
são vencidas quando andamos com Deus. Mas tem algumas, irmãos, que a única coisa que precisamos fazer é permanecer firmes, confiando em Deus e buscando a Ele em oração, porque não está dentro da nossa realidade humana e é Deus que vai vencer. É Deus que vai nos livrar dessas situações que não temos condições humanas para enfrentar. A outra palavra que ele usa aqui, nesse verso 2, é refúgio. Ele fala sobre refúgio. Deus é o nosso refúgio seguro. O salmista diz que Deus é o rochedo em que ele se refugia, seu escudo e alto refúgio. Irmãos, em um mundo cheio de incertezas, em um mundo com tantos perigos, é reconfortante saber que existe um lugar seguro para nos refugiarmos. Quando as pressões aumentam e o coração fica aflito, podemos correr para Deus em oração, porque nele encontramos paz, proteção, direção e abrigo para os momentos difíceis que enfrentamos. Ele é o nosso rochedo, ele é o nosso refúgio seguro, refúgio inabalável. Então, andando com esse Deus, você vive não só uma semana, não somente um mês, um ano, mas uma vida abençoada, porque Ele é o suficiente para você. Deus é tudo que você precisa. E por fim, no verso 3, ele vai falar que Deus salva aquele que o invoca. É interessante porque depois que ele faz essas declarações de que Deus lhe protege, Deus é o seu refúgio, Deus guarda a sua vida, Deus é o seu libertador, mas ele vai dizer que invoca a Deus. Isso me ensina que mesmo andando com Deus, que pode fazer tudo na minha vida, eu preciso fazer a minha parte. E por isso Davi está dizendo, Deus salva aquele que o invoca. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi afirma que invocou o Senhor e foi salvo dos seus inimigos. Deus é amoroso, é misericordioso, é cheio de graça, Deus é bom e Ele deseja abençoar seus filhos, mas Ele quer que o busquemos. Ele quer que você busque a Ele através da oração. Quem clama ao Senhor, quem ora a Deus, demonstra que reconhece a sua dependência dEle. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje, mas esta palavra nos lembra que existe socorro para quem invoca o nome do Senhor com fé. Deus continua ouvindo e respondendo àqueles que o buscam com perseverança. Que você receba essa palavra e creia que a sua semana vai ser abençoada, mas você depende de Deus, você precisa buscá-lo em oração. E você que está aqui, já está começando a semana muito bem, que é ouvindo essa palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, que encoraja você, que impulsiona você a buscar a Deus, mesmo que você esteja diante de uma semana com muitos desafios. Amém? Escreva aqui nos comentários, eu preciso mais de ti, Senhor meu Deus. Pai, obrigado por essa palavra bendita, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e eu peço ao Senhor que abençoe a vida de todos. Consagramos a nossa semana ao Senhor e eu te peço que seja uma semana maravilhosa, abençoada, próspera, uma semana de muita alegria, uma semana que teus filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas. Senhor, guarda o teu povo, guarda esse irmão, essa irmã, protege a vida de todos no nome de Jesus, que todos os laços do inimigo, todas as ciladas, tudo que ele preparou contra os teus filhos seja cancelado, quebrado em nome de Jesus, que o Espírito Santo
console cada um que precisa de um consolo, que a bênção de Deus se manifeste nessa vida e que todos que estão desanimados recebam ânimo agora mesmo, em nome de Jesus, para viver uma semana abençoada em tua presença, no nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Continua conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Deus te abençoe, uma excelente semana para você e a sua família. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.